Todo grande investidor começou do zero. Warren Buffett comprou sua primeira ação com 11 anos de idade. Luiz Barsi demorou anos para entender o jogo financeiro. Se você tem 100, 500, R$ 1.000, esse vídeo vai te fazer entender o jogo financeiro. Hoje eu vou te mostrar como montar a sua primeira carteira de investimentos. Simples, segura e eficaz. E o melhor, eu vou montar uma na prática com você. Quando eu comecei, me senti meio perdido. Eram muitos termos, muitos ativos para analisar e muita insegurança. Mas com o tempo eu entendi que você tem que ter a sua carteira de investimento com base no seu perfil, então equilibrá-la. Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar sua carteira, como equilibrá-la, como separar o seu dinheiro mesmo ganhando pouco assim para investir e também vou te mostrar como montar uma carteira real no final. Toda carteira é dividida em 3 pilares: segurança, estabilidade e crescimento com o tempo. Isso são 3 posições: goleiro, zagueiro e atacante. Você já vai entender por que eu fiz essa analogia. O goleiro, que é o segurança, é o CDB de liquidez diária, é o Tesouro Selic. Agora você já deve ter entendido que o goleiro é a reserva de emergência. Segunda coisa, estabilidade. É aquele que vai te proteger. LCI, LCA, CDB, é a renda fixa. Atacante é aquele que vai ser mais agressivo. É aquele que vai ter mais risco, mas também vai ter mais risco de fazer mais por você. No caso, crescimento de sua carteira mais rápida. Ações, fundos imobiliários, seja investir internacionalmente ou em cripto, isso é o que vai te dar um retorno maior no longo prazo. Toda carteira ela vai ser montada de acordo com o seu perfil. Se você é conservador, moderado ou agressivo. Então, uma coisa que não pode faltar em cada carteira e cada time é o seu goleiro, que é a sua segurança e a sua reserva de emergência. A reserva de emergência você tem 2 opções. Ou você deixa um CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic. Ah, William, por que eu não posso deixar na poupança a minha reserva de emergência? Cara, eu vou te ensinar uma coisinha agora. A poupança, ela rende apenas no seu mêsversário. Ah, William, isso é coisa de bebê que posta no Instagram, coisa de mêsversário. Não é isso aí. Se você deixar na poupança, esse dinheiro ele só vai render quando é que ele completar um mês, no caso do seu mêsversário. Você colocou o dinheiro no dia 3 e você sacou o dinheiro no dia 20, não vai ter te rendido nada. Só vai render depois de um mês. E no CDB de liquidez diária e no Tesouro Selic, ele vai estar rendendo dia após dia. Então, por isso, o ideal é deixar em um desses dois, e não na poupança. Outra coisa que você pode fazer com seus investimentos é deixar essa reserva de emergência um pouco maior. Aí vai se chamar caixa. É um dinheiro que você deixa reservado para oportunidade. Bom, ultimamente, e no Brasil acontecem muitas crises onde os ativos abaixam. O que é normal acontecer? O normal é cair o mercado, todo mundo vende. Só que você quer ser diferente. Então você faz o contrário. O preço das ações, fundos imobiliários caíram, você vai lá e compra. Para quê? Porque depois, quando é que tudo se valorizar, um preço médio muito baixo. Então elas vão ter se valorizado. Você vai ter comprado elas num preço baixo, então elas vão subir. E elas vão estar no preço mais alto. E é assim que se faz. Ah, William, aí quando é que elas chegar no preço alto, você vende? Eu vou te dizer que não. Ações, fundos imobiliários, isso você só vende quando é que elas já não estão mais alinhadas com seus valores. Quando é que você vê que elas já não são mais o que você quer. E não quando é que elas estiverem com o seu preço muito alto. Ou se você não vê mais potencial de ela valorizar mais. O que aconteceu com o Warren Buffett? Ele comprou uma ação, a primeira ação que ele comprou. Ele comprou a $38 e vendeu a 40. E o que aconteceu meses depois? Ela valorizou. Ela chegou a $200. Então, esse é o poder do longo prazo. Você compra ativos para o futuro e não para um curto período de tempo. Se você quer um curto período de tempo, renda fixa, 6, 12 meses, ou CDB de liquidez diária ali para reserva de emergência, pouco tempo.
É por isso que você deve ter uma carteira equilibrada. Equilibrar renda fixa, renda variável, tesouro direto, CDB, tudo deve ser equilibrado. Para quê? Porque quando estiver em crise e os seus fundos imobiliários ou ações abaixarem, e sempre acontece crises, você não vai ficar apavorado, porque você ainda tem lá os seus 30, 50% em renda fixa. William, fala um pouco de carteira, de como montar, de como fazer para começar. Bom, lembrando, se você é iniciante e ainda não começou, primeira coisa que você deve fazer, eu sei que já tá chato, meu, mas é uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça. Reserva de emergência. Segurança, goleiro, você precisa ter na sua carteira de 3 a 6 meses. É uma carteira que todo mundo precisa, todo time precisa de um goleiro. Outra coisa, segurança. Como você está começando, você ainda não entende o mercado financeiro. Deixa 75, 80% da sua carteira em estabilidade. Estabilidade é o quê? Eu já falei para você, renda fixa, CDB, LCI, LCA. Fica de olho naquele FGC, no seu vencimento, no prazo que você quer. Outra coisa, tesouro direto. Peraí, deixa eu te dar um bisuzinho aqui. Olha é o seguinte, se você quer ser logo arriscado, quer aprender mercado financeiro ligeiro, rápido, então você faz o seguinte, coloca essa renda fixa para 6 meses. Daqui a 6 meses, se você estudar ativamente, você vai entender o mercado financeiro e já vai poder se expor mais em ações e fundos imobiliários. Mas deixa 75, 80% agora na renda fixa. Outra coisa, crescimento. Ações, fundos imobiliários. Começa aqui no simples. Sobrou 80%, vamos dizer que você investiu R$1.000. R$800 em renda fixa, 200 aí na renda variável. Aí você pega alguma ação que já é consolidada, que já é uma ação forte. Banco do Brasil. É um banco que praticamente é impossível ele falir nos próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos. Pega MXRF11, fundos imobiliários, que é o maior fundo imobiliário da Bolsa. Dificílimo de acontecer alguma crise com ele. Então você vai ver os dividendos que vão entrando para você. Você vai ver aquela ação se valorizando. Você vai entender melhor o PL, o que é PVP. Bom, isso já é história para outro vídeo. Então agora você viu como é que começar. Comece com pouco, para então entender o mercado. Você vai ver que quanto mais você se envolver, mais você vai entender. Você tem uma ação, você já vai querer entender, por que ela subiu, por que ela caiu. Como eu te falei, bom, existem no mercado financeiro momentos de alta e momentos de queda. Sempre vai existir. Olha a crise, que é o Brasil. Sempre tá um dia tá bom, outro dia tá ruim, um dia tá bom, outro dia tá ruim. Meu, isso é normal. Uma dica que eu vou te dar. Não olha a tua renda variável todo dia. Você não precisa olhar todo dia. Olha só no final do mês. Investe ali, caiu o dividendo, reinveste. Caiu o dividendo, reinveste. Essa é a dica. Sempre vai aportando e quando você receber algum pagamento, algum dividendo, primeira coisa que faz, aporta. Não existe fórmula mágica. É isso aí, começa do certo. Equilibra a tua carteira. Mesmo você começando com pouco, errar na sua carteira pode te custar muitos anos. William, por que você está falando isso? Eu vou perder 200, R$100. Provavelmente, se você perder esse dinheiro, você não vai querer voltar para o mercado financeiro. Você não vai querer continuar investindo. Bom, e é sobre isso que eu estou falando. Hoje eu te falei de juros compostos. Isso eu já te falei milhares de vezes do valor do tempo. Então, não imaginou quantos anos você vai perder da sua vida? Eu comecei com pouco. Eu já falei como eu comecei. Eu comecei investindo em LCI, LCA. Depois de 6 meses que eu fui investir em fundos imobiliários, eu nem comecei com esse direito que eu estou falando para vocês. Eu comecei primeiro em renda fixa. Aí eu fui entendendo com o tempo. Mas se você não tem tempo para estudar, como eu tinha aquela época, eu tava com 15 anos, ele estava na escola, tinha tempo de sobra. Então, se você não tem tempo para estudar, comece da seguinte maneira que eu te falei. Para você entender e querer entender, você precisa de uma motivaçãozinha. Eu sei que o mais importante para você, a área financeira é o seu dinheiro, é como ele tá, aonde ele tá. William, tu tem zagueiro, tu tem goleiro, tu tem atacante. Quem vai ser o técnico do meu time? O técnico do seu time é você. É você que vai dizer quando aquela ação tá bom,
Não pega a diquinha da internet. Tenta entender por que que aquilo subiu, por que que aquilo caiu. Bom, sua carteira, ela não vai ser uma carteira mágica que vai valorizar 500, 600% em um ano, 2 anos, 3 anos. Não, não é assim, não é assim. Nada é fácil. Então, sua carteira, ela vai evoluindo com o tempo. Você vai entendendo, você vai tirando ali da renda fixa, colocando na renda variável, vai equilibrando. Daqui a pouco você já vai estar com um 50-50 ali, um 70, 60, 70% em renda fixa, 30% em renda variável. E é assim que vai funcionando. Você vai ganhando mais dinheiro, você vai investindo mais, você vai aportando mais. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi importante para você, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e bora dominar o jogo financeiro.